Primeiro tema na tela do YouTube, já põe um GC, troca o tema e vamos juntos. 1h10. Gente, atenção. Cadê os paraenses? Futebol goiano lidera a ocupação de público na Série B do Campeonato Brasileiro. Tem uma lenda, né? Cheia de lenda urbana aqui essa Série B do Brasileirão. Muita gente, futebol do Pará, o povo é mais apaixonado. O povo vai mais no estádio. Vai mesmo, sabe por quê? Lá tem o Mangueirão, que cabe quase 60 mil pessoas. A gente não tem estádio grande aqui no futebol goiano. O estádio Serra Dourada está fechado para reforma, que começa em abril do ano que vem. Foi feito um processo de licitação e o Serra Dourada, daqui 10 anos, 5 anos mais ou menos, vai ter aí uma capacidade gigantesca também, de mais de 60 mil pessoas. Aí a gente volta a conversar. E eu trago dados aqui para os senhores. Dados. Espero que os senhores, principalmente do Pará, que nos escutam, que nos acompanham. Paulo BG está ligado com a gente aqui no canal do YouTube. Obrigado aí pela audiência, Paulinho. Espero que os irmãos lá do Pará, de Belém do Pará, não apelem com os dados que eu vou trazer. São dados, gente. Contra dados não tem chororô, não tem chorumela. Põe na tela do canal do YouTube a média de público da Série B do Brasileirão. Muita gente pega os números absolutos. Eu gosto da taxa de ocupação. Por que a taxa de ocupação? É a quantidade de gente que ocupa o estádio que você tem. É claro que uma equipe que joga um estádio maior, ela vai ter uma capacidade e uma média de público total, geral, maior. O Remo joga no Mangueirão, então ele vai ter uma média absoluta maior. Mas como que está a taxa de ocupação do Remo? Olha aí, o Goiás lidera o ranking da ocupação nos estádios nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Lidera, o Goiás está na liderança, com 57,48% de taxa de ocupação, quase 60% de taxa de ocupação. Na segunda posição, esse time sim é um fenômeno. Esse time sim é sensacional. Disparada, a maior torcida do norte do Brasil, o Paysandu, na zona do rebaixamento, praticamente desde a primeira rodada da Série B, e ele tem 56,39% de ocupação. Ontem lotou o estádio no jogo que ele fez, Cuiabá. Contra o Cuiabá. Inclusive foi um baita resultado para quem está na parte de cima da tabela. Cuiabá só ainda com acesso, 1-1 placar final. E o estádio da Curuzu estava completamente lotado, mais de 13 mil pessoas. Curitiba está na terceira posição com 53,67%. O Vila Nova, que também não tem mais chance de acesso, está na frente do Remo com 50,19%. O Remo é apenas o sexto colocado com 48,51%. E o Atlético, 12º colocado com 32,27% da ocupação nos estádios dessa Série B. 1h13, volta a imagem para mim agora. Cadê o futebol paraense, gente, que eu não vi? Ô, Maestro Tim, cadê a paixão, principalmente, do povo do Remo? Fenômeno azul e não sei o que lá. O Goiás está na frente, lidera a ocupação da Série B. O Vila Nova está na frente do Remo e o Paysandu também, hein? Paysandu na zona do rebaixamento tem uma taxa média de ocupação maior que a equipe remista. Chama atenção esses dados que a gente traz aqui na abertura do debate das Ceras, Maestro. Boa tarde. Boa tarde, Tiagão. Forte abraço para você, abraço para meus amigos, nosso comandante Nivaldo Carvalho, também para o Jean Lopes, para a Giovana, para o Pedro Leite, para todos os amigos aqui da Band News das Ceras do Esporte. Um abraço especial a todos que estão nos acompanhando. Chama atenção, sem dúvida nenhuma. Não é surpresa, pelo tamanho, o Goiás está na liderança pelo tamanho da sua torcida, O Goiás realmente sempre enche a serrinha ali, por isso que essa taxa de ocupação do Goiás é muito alta, além da boa campanha, tá brigando na parte de cima há várias rodadas, no G4, o time que mais ficou no G4, o time que mais liderou a competição até agora, e tem uma torcida que é muito fiel, muito apaixonada, e por isso o Goiás na liderança. Aí a gente fica imaginando, Thiago, imagina se esse Paysandu, o próprio Vila Nova, que também tem uma torcida grande, o Paysandu tem uma torcida gigantesca, tá lá na zona de rebaixamento, tá na segunda colocação, se estivesse brigando pelo acesso, sem dúvida nenhuma, estaria com uma taxa de ocupação bem maior, o próprio Vila, o próprio Atlético também, que não tá tão bem ranqueado aí nessa taxa de ocupação, mas muito devido à campanha do Atlético no primeiro turno, que não foi boa. Agora o Remo não, o Remo tá na parte de cima também há muito tempo, O Remo tá brigando aí na parte de cima e ficou ali beirando o G4, você até colocou um apelido nele de porteiro, justamente por isso que ele ficava próximo ali do G4, mas não entrava, mas o Remo tá lá em cima, então essa pontuação do Remo, essa colocação do Remo teria que ser melhor, pelo que fez até agora o time, pelo onde ele tá brigando, sempre brigando na parte de cima da tabela. Então, para mim, não é surpresa esses times que estão na frente pelo tamanho da torcida. O Goiás liderando, o próprio Paysandu muito bem colocado, o Vila Nova aí juntamente com o Curitiba terceiro, o Vila Nova quarto colocado. Eu tenho certeza que se Vila e Paysandu tivesse feito um campeonato brasileiro melhor até esse momento, estaria uma briga ainda mais acirrada pela essa primeira colocação com o Goiás. 1h15 da tarde agora, Center Pisos
é o maior showroom do Centro-Oeste com mais de 800 modelos para você. Pisos e porcelanato só na Center Pisos. Venha para GO 040 no Garavelo, pertinho do Anel Viário. Center Pisos, o maior shopping de piso e porcelanato do Brasil. Na Camargo você encontra os melhores preços e a maior variedade de discos Metiza do Brasil. Gente, o atendimento é sensacional. São 6 décadas sendo parceira de quem produz. 62 32 72 6666. Na Link Telecom, a sua conexão de net é tratada com toda a importância que você merece. A instalação é de graça. Chama no WhatsApp, vai. 6239987606. Link Telecom, 100% fibra, 100% Goiânia. A Fricó tem a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Fricó, receita de deliciosos momentos. Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. Venha para a Casa do Marceneiro, precisou, aqui tem. E Eurodiesel, com você, produtor rural da plantação até a colheita. Eurodiesel 3576-3646, 3576-3646. Eurodiesel. 60 likes, hein? Eu preciso bater aqui 450 pra gente fazer o sorteio da camisa oficial do Vila Nova, do Goiás ou do Atlético. Apresentar a Stalbino Construtora, participe. Kellington Carneiro, vocês são muito comédias. O Remo é líder absoluto em média de torcida. Ô, meu amigo, vocês não estão lotando nem metade do estádio. A China, por exemplo, a China lá você tem estádio para 200 mil pessoas, 300 mil pessoas. Se você coloca 50 mil, o público é pequeno, porque você deixou mais da metade fora. Não tá lotando estádio, é isso que a gente tá colocando aqui. Não tem como a média do Goiás, o cara pálida, ser maior que a do Remo, porque o Goiás não joga em um estado do tamanho do estado do Remo. Se o Goiás jogasse no estado de Serra Dourada com essa média de ocupação, ele teria uma média muito maior que a do Remo. Só que o estádio dele só cabe em 12 mil pessoas. Essa é a lógica. Vocês estão entendendo ou vocês têm dificuldade? Vocês têm dificuldade? É isso que eu tô falando aqui. O Paysandu, na zona do rebaixamento, tem uma média maior de ocupação do que o Remo. É só isso que a gente tá levando aqui, entendeu? Abraço, amigo. Tamo junto. Carlos Lima, vocês são os melhores do Brasil. Tô direto de Lisboa, acompanhando o debate das feras. Vocês são os melhores. Obrigado, meu amigo. Tamo junto. Elton Batista, boa tarde. Como está o Vila Nova na Série B? Alguém sabe? Há 8 partidas sem vitória. Um abraço aqui pro Evandro Damasceno. O Remo joga pro dobro no Mangueirão. E não tá lotando, né? Um abraço também pro Iago Silva. E o Elton Batista também tá ligado aqui. Um abraço pra você. Valeu demais, sempre ouvindo aqui o Futebol das Feras. 1h18. Enquanto o pessoal vai deixando lá, que eu chamo Nivaldo Carvalho, meu querido comandante, porque esse assunto é polêmico, comandante. Chama atenção aí a gente ter 2 vilanovenses, né? 2 times goianos, vilanovenses não, 2 goianos no G4 da ocupação de média da Série B, porque eu repito, não que o público geral seja desprezível, descartável, mas a taxa de ocupação, ela diz muito sobre a fidelidade de uma torcida. Ela fala muito sobre a fidelidade de uma torcida. Porque você joga em estádios menores e tem gente que não lota, não ocupa o espaço todo. O Goiás é o time que mais ocupou espaço, ou seja, está praticamente esgotando os seus ingressos, e o Vila está na 4ª posição, mesmo sem nenhum tipo de chance de acesso já há algum tempo. Chama atenção esses dados, futebol goiano praticamente dominando a taxa de ocupação de público na Série B do Campeonato Brasileiro. Comandante, chega pra cá. Boa tarde, Superfera. Boa tarde, Tiago Menezes. Um grande abraço a você, ao Tim, ao Santa Claus, Jean Lopes, seus ouvintes da Band News 90.7, a rádio mais linda do Brasil. Não, mas eu não vejo o trem desse jeito, não. É muito mais difícil você encher um espaço maior. A média do Remo são 21 mil torcedores por jogo nessa Série B, ué. Então é muito maior do que as nossas aqui. Joga para um estádio maior, nossa, aqui menor. Ué, mas aí nós vamos jogar na subjetividade. E eu tenho certeza, por exemplo, que se o Vila Nova jogasse todos os jogos no Serra Dourada, a média dele não seria muito diferente dessa dele que está jogando no Oba. Certeza absoluta. Do mesmo jeito que se fosse o Goiás, a média do Goiás não seria tão diferente dessa aí. Talvez os jogos que fossem um pouco diferentes seria o Vila Nova e Goiás e Vila Nova. Se fosse assim um pouco diferente em termos de público. Mas eu acho que a média de público do Remo sendo de 21 mil torcedores, ela é extraordinária, considerando uma Série B, Nossa Senhora. Então a gente tem que tirar o chapéu para esse pessoal lá de Belém, porque mesmo com os times ruins, né, você vê que o Remo só agora que deu uma melhorada, e o Paysandu atolado ali na zona do rebaixamento, sonhando com a saída ali
do Z4 ainda, deu uma melhorada nos últimos jogos, ainda tem a presença de público muito boa nos seus jogos. A gente tem que tirar o chapéu para esse povo. Mas aí tem um detalhe aqui, que é claro, capacidade do Mangueirão, 53.635. E a média do Remo é quanto? 21 mil. Baixa a média. Eles não estão colocando nem metade do estádio. A média do Remo não dá nem a metade do Mangueirão. Então, assim, para um estádio que tem 53.635, a gente tá falando aqui, Tim, Nivaldo é amigo de casa, de uma equipe que tá enganando o torcedor com o negócio de acesso desde a primeira rodada. Ou eu tô mentindo? E eles não colocaram nem 50% da média. Thiago, mas não tem lógica você... Não colocou nem metade, irmão. Não, chefe. Tem nem metade. Deixa eu falar. Claro. Vamos, até porque o ouvinte precisa entender. Não tem lógica a gente colocar aqui uma comparação de percentual quando você vai colocar estádios com a capacidade completamente diferente. Aí. É muito mais difícil você encher um estádio de 50 mil pessoas com de 12 mil, como nós temos aqui. É uma comparação um e outro que não tem como você fazer um negócio desse. A média do Remo, ela dá... A média do Vila Nova é quanto? Média do Vila, acho que tá agora... em 5 mil e uns quebradinhos. Pois é, a média do Remo dá mais de 5 vezes a do Vila Nova. Mas se o Vila jogasse um estado do tamanho do estado do Remo, qual seria a média do Vila? Não, esse ano eu imagino... Porque, o Goiás, eu acho que essa é a comparação. O Goiás em 2012, quando o Goiás jogava no Serra Dourada, a média dele foi 33 mil. Não, eu vejo que 33 mil. Se o Goiás tivesse a oportunidade de jogar num estádio maior, igual o Serra Dourada, vamos colocar o Serra Dourada que é o nosso estádio, eu imagino que a média de público dele seria bem melhor pelo momento que ele viveu. Porque o Goiás ficou muito tempo sendo líder, o Goiás é o time que mais ficou dentro do G4, só que aí a Serrinha, a capacidade da Serrinha, ela Você acha que seria de 21 mil pessoas? Não sei se seria, eu imagino que poderia ser pelo menos próximo. Eu garanto que seria. Pelo tempo que o Goiás ficou na primeira colocação. Quanto que o Goiás colocou aqui depois daquele jogo contra o Estudiantes, que ele tinha tomado de 3-0 na Argentina? Quantas mil pessoas ele colocou aqui no Serra Dourada? A própria final da Copa 38 mil. A final da Copa Verde. Pois é, que deu mais gente que no jogo do Paysandu. Nós vamos falar de subjetividade. O Tim tá falando de subjetividade e eu vou falar de subjetividade. Se nós tivéssemos o Serra Dourada, a média do Vila Nova, não passaria de 7.500 e a média do Goiás não passaria de 12 mil. Ah, comandante, em 2012 foi 33, por que não passaria de 12? Gente, mas aquele time do Goiás, ele é contado com verso e prova até hoje como um dos melhores times do Goiás aí, desse século. Sem dúvida nenhuma. E o Remo também tá vivendo a grande fase da sua história e não coloca nem 30 mil pessoas de média. Mas olha a campanha do Remo no primeiro turno. É muito boa. Eu vejo que o primeiro turno do Goiás, a gente teria uma média alta. Acima de 20 mil fácil. O time tava jogando, em muitos momentos jogando bem, conseguindo vencer, assumiu a liderança. Eu vejo que em jogos mais pesados, o torcedor comparece mais. Se a gente pegar, eu lembrei da final da Copa Verde esse ano, que foi dentro do Serra Dourada, tinha ali mais de 30 mil torcedores, né? Então eu vejo que a média de público do Goiás poderia ser bem acima do que ela é nesse momento. É lógico que o torcedor tá lotando a Serrinha, mas a capacidade da Serrinha, para mim, ela é pequena pelo tamanho da torcida. Agora sim, a questão é que nós não tem como você fazer aqui uma comparação, sendo que a gente não tem um estádio que compita com o estádio lá de Belém do Pará. E assim, eu faço, digamos que, minha homenagem aqui para a torcida do Paysandu. Aquela Curuzu, qual que é a capacidade? 14 mil pessoas. Pois é, contra o Cuiabá tava cheio. Foi antes de ontem o jogo, né? Foi ontem. Tava lotado. Foi 1-1, né? Até o Paysandu empatou com um gol de pênalti lá. O goleiro do Cuiabá deu uma entregada, deu uma de House na saída de bola lá. Teve o pênalti e o Paysandu empatou já nos últimos minutos. Eu acho assim, é uma questão óbvia. É muito mais difícil você encher um estádio maior, gigantesco como Mangueirão, do que esses estádios nossos. A gente sempre reclama aqui para os nossos dirigentes para fazer jogos no Serra Dourada, né? Principalmente esses jogos maiores. Jogo contra um Curitiba, por exemplo, poderia ser no Serra Dourada, contra um Atlético Paranaense.
Esses jogos cuja demanda de torcedor são maiores, cuja demanda é maior, né? Seria interessante ser realizado no Serra Dourada, se o Serra tivesse condições para tal, porque a média nesse caso seria um pouco mais alta do que essa média atual. 1h25 agora, debate das Seras, oferecimento Hiper Moreira. Pet é companheiro para toda hora, né, gente? Inclusive para fazer as compras. No Grupo Moreira, ele sempre é bem-vindo e respeitado. Clinicato, atendimento especializado em saúde mental. Explosão de ofertas na Vesa Renault. Aproveite na Praça Nova Suíça. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Você gosta de comida de qualidade? Venha pro Danove Restaurante, churrascos, saladas, comida goiana, peixes grelhados e muito mais. Danove Restaurante, na Avenida Tocantins, no setor aeroporto. E Atlanta Contabilidade. Você está a fim de mais tranquilidade para focar no que realmente importa? Crescimento do seu negócio? Ligue agora, 62982360008 ou chame pelo WhatsApp Atlanta Contabilidade. Confiança que gera resultados. 62982360008. Me lembra que tinha, claro que muda muito o perfil, o torcedor vai ficando mais desconfiado com o passar dos anos, dos tempos. Mas assim, o Vila em 2015, naquela Série C do Campeonato Brasileiro, e um pouco antes na divisão de acesso do Campeonato Goiano, o que a torcida do Vila Nova fez lá, sensacional. É porque às vezes a gente bate muita palma para quem é de fora. E a gente se esquece do que nós fazemos aqui. O Vila colocou 40 mil pessoas contra o Londrina em decisão. O Vila colocou 36 mil pessoas contra o time do Brasil de Pelotas em semifinal. O Vila colocou mais de 30 mil pessoas contra a Portuguesa em mata-mata. Mas aí o Vila colocou mais de 20 mil pessoas contra o Goiânia aqui, ó, um jogo que não valia nada, Thiago, divisão de acesso. Só que você está falando de situações muito especiais. Você está falando de semifinal, você está falando de mata-mata, você está falando de final, certo? Se você pega, por exemplo, você põe um jogo Goiás e Operário no Serra Dourada, não vai dar ninguém. Goiás e Joinville, era um jogo grande, Nivaldo? Não. Tinha 38 mil pessoas no Serra Dourada. Sim, mas aí entra naquela questão. O time do Goiás levava a torcida. Hoje não leva. Goiás, depende muito disso. O time de 2023 do Goiás era bom, Nivaldo? O de 2023 foi rebaixado. Diego Gonçalves, que é tanto de gente ruim. Não era. O Goiás colocou 35 mil pessoas contra o Estudiantes pela Copa Sul-Americana depois de um 3-0 na Argentina. Aí entra nessa questão de situação especial. Era um jogo contra um time argentino que chama atenção, que o torcedor lá de Palmeiras de Goiás vem um time da Argentina, eu vou lá ver esse time, certo? São situações específicas, situações que chamam realmente a atenção. Goiás e Operário, se for hoje, não dá 8 mil pessoas, 8 mil. Goiás e Chapecoense, eu estou colocando assim, chutando, 8 mil pessoas. Goiás e Curitiba, eu estou falando, sendo no Serra Dourada, colocando no Serra Dourada. Goiás e Curitiba, eu imagino que seja um jogo para 18 mil pagantes pela situação das duas equipes. Então, algumas especificidades, elas acabam elevando o número de público. Agora, jogo normal de uma Série B não vai mesmo. Esse time de 2012, que o João Bosco Luz, o homem do Botox, o João Bosco Luz está renovando o Botox a cada 60 dias. É considerado por nós como um dos melhores times do Goiás aí. Talvez, não, acho que não é o melhor desse século, né? Porque o Goiás tem time bom demais desse século, né? Mas talvez seja um dos melhores times desse século, bicho. Então, aquele time chamava atenção. Tinha o Walter jogando de forma esplendorosa, batia dentro e fora de Goiânia, goleava, aprontava. Cadê o Santa Claus, hein? Tá fora hoje. Mas eu vejo que a questão de público... Rapidinho pra gente mudar o assunto aqui. Ela tá muito relacionada a desempenho. Quando o time tá bem, é lógico que o público é maior. Isso no nosso caso, né? Porque o Paysandu e o Reno... O Paysandu ontem lotou, pra mim, a Curuzu, o torcedor do Paysandu também é um torcedor muito apaixonado, né? E vinha numa vitória muito expressiva sobre o líder Criciúma, tinha essa situação de vencer mais uma e ficar muito próximo de sair ali de uma zona de rebaixamento, que até então muita gente já nem acreditava mais, e o Paysandu tá sobrevivendo, vamos dizer assim. Então, para mim, essa questão de público, ela é muito relacionada ao que o time está desempenhando. Por isso que eu imagino que esse ano... Também. Mas esse ano, para mim, se o Goiás também levasse seus jogos para Serra Dourada, para mim, a média de público do Goiás seria alta pelo que ele fez, principalmente no primeiro turno. O Goiás virou com
com 38 pontos, né? O primeiro turno, uma pontuação muito alta, fazendo jogos interessantes, teve um crescimento muito grande ali naquele primeiro turno. Então eu imagino que sim, para mim, você liga um pouco a questão de momento do time com o crescimento do público.